Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero, nessa manhã, agradecer a Deus por esta oportunidade. E eu quero, nesta manhã, trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Livro de Gênesis, versículo 39. Gênesis 39, primeiro vai dizer: E foi José levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Faraó egípcio comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinha levado. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia a ele, e pôs a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Glória a Deus. E aconteceu que tudo o que tinha o Senhor abençoou a casa dos egípcios por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo, e deixou o que tinha na mão de José, de maneira que toda subia, sabia que estava com ele, a não ser do pão que comida, e José era formoso de parecer formoso à vista. Meus irmãos, estamos diante de uma passagem que tem por tema José em casa de Potifar. Vitória Duarte, Deus abençoe. Sabemos, irmãos, que José, ele era um homem, glória a Deus, temente a Deus, fiel a Deus, um homem que obedecia a Deus. Sabemos também, se você for puxar os arquivos da história de José, Maria Osmar Batista, Pai do Senhor, José, ele era um homem temente a Deus e fiel a Deus. José, ele foi aquele que o seu pai fez uma túnica de 12 cores e entregou para ele, até o dia em que José foi contar os seus sonhos para os seus irmãos. E os seus irmãos, glória a Deus, atiraram ele em um poço fundo, uma caldeana, Pai do Senhor, atiraram ele num poço fundo e venderam ele como escravo, glória a Deus, aos egípcios. E a Bíblia diz que José, glória a Deus, a Bíblia diz que José foi vendido como escravo para os egípcios, e um homem, glória a Deus, Potifar, glória a Deus, comprou ele como escravo, achou graça aos seus olhos, achou ele bonito, formoso, glória a Deus, preparado, talvez ali para, glória a Jesus, glória a Deus, para trabalhar. E a Bíblia diz que José foi vendido como escravo para Potifar. E a Bíblia diz que Potifar, ele entregou tudo nas mãos de José. Entregou até a casa na mão de José. Glória a Deus, para José, ele comandar tudo. Até um dia, glória a Deus, que a mulher de Potifar colocou os olhos em cima de José. Glória a Deus. A mulher de Potifar colocou os olhos, glória a Deus, naquele momento, creio eu, que ela se apaixonou por José. E a Bíblia diz que aquela mulher agora começou a dizer: José, vem aqui, se deite comigo, venha me saciar. E a Bíblia diz, a Bíblia que não se engana, a palavra do Senhor que não se engana, a Bíblia diz que José falou para aquela mulher: olha, eu não vou desagradar o meu Deus, pois isso é um pecado grande, é um tamanho pecado diante do meu Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela continuou insistindo: José, se deite comigo, vem aqui, venha me saciar, venha saciar os meus desejos, José. Aí José falou: eu não vou desagradar o meu Deus. Eu não vou desagradar ao meu Deus. E a Bíblia diz, glória a Deus, que teve uma hora que José, de tanto ele dizer que não queria se deitar com ela, aquela mulher, a Bíblia diz que José, quando ia fugir, ela puxou as vestes de José e ficou na sua mão.
José fugiu e ela meteu um grito: olha, esse homem me agarrou, esse homem me beijou, esse homem me saciou. Mas não, José ele fugiu do pecado. Uma coisa é o pecado estar na sua frente, e outra é você resistir a ele. O diabo ele oferece o prato a você, mas ele não te obriga a comer do prato. Glória a Jesus. A Bíblia diz que José fugiu. Glória a Deus, José fugiu. E a mulher ficou, glória a Deus, com as vestes de José em sua mão. A Bíblia diz, glória a Deus, que a mulher de Potifar ficou com as vestes de José em sua mão. Glória a Jesus. Ficou com as vestes de José em sua mão. Glória a Deus. Quando Potifar chegou, ela foi dizer mentira para Potifar, dizendo: olha, esse homem que você comprou como escravo, esse homem que você colocou aqui dentro da nossa casa, esse homem que você colocou tudo na mão dele, ele me agarrou, ele me seduziu. Até uma hora em que Potifar, glória a Deus, deixou, glória a Deus, de acreditar em José, um homem crente, um homem fiel a Deus, e acreditou na mulher dele, na mulher de Potifar. Potifar acreditou na sua mulher. E a Bíblia diz que José ele foi colocado dentro da prisão, foi preso por um pecado, glória a Deus, por um pecado que ele não cometeu, era inocente. Ele foi colocado na prisão, e a Bíblia diz que lá na frente, glória a Deus, Faraó teve um sonho, e não teve nenhum intérprete, glória a Deus, que interpretasse o sonho de Faraó. Não teve glória a Deus, que interpretou o sonho de Faraó. Samuel, Deus abençoe, não teve glória a Deus, que interpretou o sonho de Faraó. E a Bíblia diz que tinha um homem, José, que foi colocado na prisão. Glória a Deus. José, a Bíblia diz que José, ele interpretou o sonho do copeiro, do padeiro. E a Bíblia diz que agora ele foi levado à presença de Faraó. E a Bíblia diz que José estava ali diante de Faraó. Faraó contou o sonho para ele. Glória a Jesus. A Bíblia diz que José interpretou o sonho. A Bíblia diz que quando ele interpretou o sonho, glória a Deus, ele foi governador abaixo de Faraó do Egito. Foi governador. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. José ele foi fiel a Deus. Fugiu do pecado, resistiu ao pecado. Mas mesmo assim a mulher usada por Satanás foi inventar mentira para Potifar. E Potifar deixou de acreditar em José, um homem fiel, crente a Deus, para acreditar na sua própria mulher. José ele foi colocado na prisão por uma coisa que ele não fez. Foi colocado na prisão, glória a Deus, por um pecado que ele não cometeu. Foi fiel a Deus, ele fugiu. Glória a Deus. A Bíblia diz que José não deu ouvido. Enquanto que a mulher disse: deita comigo, vem aqui. A Bíblia diz que ele não deu ouvido. Ele não deu ouvido. Glória a Deus. Até um dia em que, glória a Deus, os cabas que trabalhavam ali também para Potifar chegou. E ela foi dizer mentira. E chegou nos ouvidos de Potifar. E Potifar colocou José na prisão por um pecado que ele não havia cometido. Glória a Jesus, glória a Deus. E a Bíblia diz que lá na frente Deus honrou José como governador do Egito. Glória a Jesus. Mas também lá na frente também vai dizer que quando ele foi governador, quando ele começou a governar o Egito, vender, glória a Deus, aleluia, o trigo, né? Os seus irmãos vieram comprar trigo no Egito. Vieram comprar comer no Egito. Mas os seus irmãos não reconheceram o seu irmão José, pois ele estava diferente. Até uma hora que ele se revelou: olha, eu sou José, aquele que vocês me venderam como escravo. Ficar tudo espantado. Porque Deus faz assim, irmãos. Deus faz assim. Aqueles que te humilham, Deus vai fazer que esses que te humilham, glória a Deus, venha ao teu encontro e venha haver a diferença em você. Glória a Jesus, glória a Deus.
Então a Bíblia diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. José, ele resistiu. José, ele fugiu do pecado. Glória a Jesus, glória a Deus. Ele fugiu do pecado, ele não deu ouvido àquela mulher. Glória a Jesus. Ele recusou. Ele recusou. Irei falar também nesta manhã acerca do arrebatamento da igreja, né? Glória a Deus, falar o arrebatamento da igreja. Sabemos, meus irmãos, que Jesus está voltando. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora em que o Filho de Deus virá sobre a terra. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. A Bíblia diz que será no abrir e fechar de olhos. Estando dois numa cama, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada um e deixada a outra. É tempo da igreja, glória a Deus, aleluia, que está em obediência à palavra. Muitos querem andar de todo jeito. Muitos querem, glória a Deus, pregar de todo jeito. Glória a Deus, orar de todo jeito. E Deus não recebe uma pregação de todo jeito. Deus não recebe, glória a Deus, um louvor de todo jeito, uma pregação, uma oração de todo jeito. Não. Deus honrou José por quê? Porque ele foi fiel a Deus, ele resistiu o pecado, ele fugiu do pecado, ele não quis, porque se José quisesse se deitar com aquela mulher, ele queria, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz que ele recusou, mas se ele quisesse se deitar com ela, ele se deitava. Se ele quisesse se deitar, ele tinha se deitado. Se ele quisesse ser levado pela carne, ele queria ser levado pela carne, se ele quisesse. Até uma hora que ele fugiu do pecado. Fugiu do pecado. Glória a Deus. Talvez você pergunte, como pode um homem resistir a uma mulher? Porque José, ele era temente a Deus, ele era fiel a Deus. Foi fiel até o fim, Deus honrou ele lá na frente. Glória a Deus. Talvez o diabo colocou o prato na frente dele. Ó, José, coma desse prato aqui. Não, ele não deu ouvido. Ele recusou. Não quero, mulher. Porque eu vou estar cometendo um pecado diante do meu Deus. Eu não vou desagradar o meu Deus. Tem que ser fiel, meus irmãos, até o fim para chegar no céu. Tem que ser fiel até o fim para chegar no céu. A Bíblia diz lá em Isaías 31, ai dos filhos rebeldes que tomaram o conselho, mas não de mim, para acrescentar os seus pecados. Glória a Deus, tem muitos filhos rebeldes, desobedientes à palavra de Deus. São poucos que querem obedecer a palavra. Mateus 7:21, nem todos que me dizem Senhor, Senhor vão entrar no meu reino, mas somente aqueles que estão fazendo a vontade do meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, então eu não curei, então eu não profetizei, então eu não fiz muitas maravilhas. Só que o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, porque praticais iniquidade. Tem muitos hoje dentro da igreja, glória a Deus, tem muitos hoje dentro da igreja, glória a Deus, cantando, pregando em fornicação, em adultério, em prostituição. Está desagradando a Deus, mas ainda continua cantando. Mas está cantando em vão. Aquele louvor, aquela oração, né? Glória a Deus, aquela pregação não passa nem do teto. Deus não recebe. Naquele tempo, na Arca da Aliança, glória a Deus, se alguém entrasse em pecado, morria na mesma hora. Lembra de Ananias e Safira? Mentiram para o Espírito Santo e morreu na mesma hora os dois. Glória a Deus, morreu na mesma hora. Já parou para pensar se você trouxesse aquele tempo para os dias de hoje? Tem muito crente mentindo em cima do altar. Se Deus quiser matar, Ele mata em cima do altar, porque está mentindo. Muitas das vezes, glória a Deus, está sendo usado por si mesmo, não é Deus que está usando não. Vem passar uma profecia, ó, Deus está me dizendo isso, isso e isso. Mas se não tiver de acordo com a Bíblia, não é Deus falando. Glória a Deus, está sendo levado pela carne, está passando a profecia da carne. Tem que pedir discernimento a Deus. Tem que pedir discernimento de espírito para discernir o que vem de Deus e o que não vem. Ó, eu vou dar um conselho aqui aos irmãos. Se uma irmã vir passar
Glória a Deus. Se uma irmã vir passar profecia para você, de batom, de brinco, glória a Deus, de cabelo pranchado, de cabelo cortado, de cabelo pintado, de unha pintada, de salto alto, glória a Deus, de saia lascada, glória a Deus, não aceite, pois não é Deus falando. Não é Deus falando, é a pombagira falando na boca daquela irmã. Se vir passar de batom, mas se uma irmã vir passar profecia, naturalzinha, simplesinha, sem batom, sem maquiagem, sem salto alto, aceite porque é Deus falando. Aceite porque é Deus falando. Mas se alguém vir passar profecia para você, meu irmão e minha irmã, de batom, de maquiagem, se o irmão também vir passar profecia para você de calção, glória a Deus, de camisa do Corinthians, né? Glória a Deus, com listinha no cabelo, glória a Deus, com a sobrancelha tirada, não aceite não, porque não é Deus falando. Não é Deus, não é Deus, não é Deus. Tem que tomar cuidado com profecia, pois o diabo está aí enganando um e outro com profecia. Enganando um e outro com profecia, dizendo que é Deus e não é. Tem que tomar cuidado. A Bíblia manda nós discernir os espíritos, saber o que vem de Deus e o que não vem. Glória a Jesus. Fique com esta palavra: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Jesus está voltando. José, ele é um exemplo para mim e para você. Ele é um exemplo. Ele resistiu ao pecado. A mulher veio para cima dele e ele resistiu. Olha, eu não quero, não vou desagradar o meu Deus. Eu não vou pecar perante o meu Deus. Eu não vou cometer tamanho pecado diante do meu Deus. Ele foi fiel a Deus, José. Até uma hora que Deus honrou ele como governador do Egito. Glória a Jesus. Então vamos orar encerrando essa live, né? Maravilhosa. Deus falou, né, meus irmãos? Deus falou grandemente, né? Glória a Deus. Para Deus falar não tem 5, Deus fala em 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, Deus fala. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu te agradeço por esta live. Continua, meu Pai, abençoando todos que ouviram a Tua palavra. Continua sendo conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmã Claudiana, a paz do Senhor para todos. Até a próxima, assim o Senhor nos permitir.